Sucesso, eu sou o Roberto Recinella. Hoje eu vou falar sobre como a sua postura corporal influencia na sua assertividade. Bem, eu sou especialista em neurocomportamento e aí eu comecei a fazer diversas pesquisas para descobrir como é que a gente, na parte corporal, na linguagem corporal, acessa algumas imagens. E imagens que a gente passa para as outras pessoas que estão nos vendo. E nessas pesquisas eu encontrei uma psicóloga social, Amy Cuddy, da Harvard, que ela faz uma pesquisa muito interessante sobre postura corporal. Ela começou a observar nos animais que os animais tinham posturas de dominância. Então, quando um macho ele queria impressionar qualquer outro pretendente sobre as suas fêmeas, ele fazia uma posição de empoderamento. Então, ele enchia o peito, aumentava e levantava os braços para parecer maior. Ele tinha uma posição inquisitiva de se colocar, de se arremeter para frente. E ela percebia que os outros machos, ou mesmo as fêmeas, elas se encolhiam. Então você percebia que elas diminuíam um pouco essa curvatura de ombros. Você vê nos pássaros, eles abrem as asas, eles cantam alto, gorgolejam, então eles fazem se aparecer. Você percebe muito isso. Ela falou, mas será que isso não acontece no ser humano? Como ocorre? Ela começou a fazer diversos experimentos e começou a coletar sangue e percebeu que esses animais, quando estavam nessas posições de empoderamento, eles tinham duas coisas que apareceram. Uma, um aumento na adrenalina, que dava confiança, assertividade, e uma diminuição no cortisol. Então diminuía o estresse. E aí ela, fazendo essas pesquisas, ela começou a trazer isso para um grupo e ela percebeu que as pessoas que tinham essas posições que ela começou a chamar de posturas vencedoras, que eram aquelas posturas de super-herói. Então quando a pessoa faz isso aqui, ó, é de empoderamento. Quando a pessoa levanta, vê da vitória, é de empoderamento. Ela observou que nos atletas paralímpicos que são deficientes visuais, mesmo aqueles deficientes visuais de nascença, quando eles venciam, eles faziam um V da vitória. De onde veio isso? Eles não viram em lugar algum. Então isso é uma posição vencedora. Então quem tem uma posição vencedora, ela consegue alterar os hormônios. Então você, quando tem uma posição vencedora por 2 minutos, segundo a professora Amy Cuddy, você aumenta em 20% a sua testosterona e diminui em 25% o cortisol. Então quando você for visitar um cliente, quando você for ter uma conversa com uma reunião importante com o seu chefe, quando você for discutir alguma relação delicada com a sua esposa, tem um posicionamento de empoderamento, de confiança. Isso vai te dar tranquilidade. Não é que você esteja manipulando alguém, é simplesmente para você ter um estado mental positivo. Mas e as posições que ela chama de posições perdedoras? São aquelas posições que a pessoa vai falar com você e ela baixa o olhar. Ela fala com você, ela está cruzadinha assim, os ombros recaídos. Ela senta meio na ponta da cadeira, na pontinha do pé. Uma pessoa com uma posição vencedora, ela senta, cruza as pernas e ela está bem sentada. Uma posição, quando você está numa posição perdedora, ela descobriu que cai em 20% a sua adrenalina e aumenta em 15% o seu cortisol. Você fica inseguro e você passa isso para as outras pessoas. Teste a próxima vez. Quando você tiver alguma coisa importante que você tenha que se apresentar em algum lugar, falar com alguém, uma reunião, uma visita, vá na frente do espelho e faça uma posição vencedora. Levante os braços, altivo, olhe para você, se encare no espelho, faça uma posição de super-herói. Essa posição de empoderamento, você vê, do super-homem, da Mulher Maravilha, quando eles estão é assim, isso são posições de empoderamento, posições vencedoras. Teste isso por apenas 2 minutos e depois me fale se não dá resultado. Isso faz você ter empoderamento, autoconfiança, isso ajuda muito, faz uma diferença enorme no seu discurso, em como é percebida a sua mensagem por o seu interlocutor. Teste isso.
Sucesso! Eu sou o Roberto Recinel.